なぜ自分たちと関わりのない人間を殺せるの？できれば彼女。次ゴタゴタ言ったらそいつを殺す。カイトを元に戻してくれたらすぐに彼女を解放するよ。凶悪な切り裂き魔よ。殺せ。なんで？殺すわけないじゃん。だって俺たちおかげですごく上達したもん。だったらその気持ちをほんの少しでいいからお前らが殺した人たちになんで分けてやれなかったんだ。 Nos animes tradicionais de Shounen, os protagonistas são sempre tratados como sendo pessoas essencialmente boas. O Gon no anime de Hunter x Hunter não é diferente, ele é tratado como um personagem simpático, simples, que tem um coração puro, como se ele fosse esse protagonista comum de Shounen, que não tem maldade no coração. O Goku, por exemplo, é esse tipo de personagem. E Dragon Ball é nos apresentado a ideia de que aquele que puder ser transformado em Super Saiyajin é apenas aquele que é calmo e tem um coração puro. Mas quando o Vegeta se transforma em Super Saiyajin, essa ideia de que para se transformar o protagonista precisa ser puro é desconstruída. Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. Então nos vem o questionamento: será que o Vegeta é uma exceção à regra pelo fato dele ter muita força de vontade e sempre se esforçar? Ou será que não tinha regra nenhuma e o Goku não era essa pessoa pura e calma como ele é tratado em Dragon Ball? Mas voltando ao Gon, será que ele realmente é essa pessoa pura e inocente? Porque ele explodiu contra Pitou. Será que ele é realmente uma pessoa boa? E o que faz com que ele seja uma pessoa boa? Porque ele questiona Chrollo sobre matar pessoas inocentes e ameaça matar uma pessoa inocente. O momento em que o Gon mostra outro lado do que ele é percebido é mais especificamente no arco das formigas Quimera, mas primeiro vamos contextualizar toda a situação. O Gon, depois de terminar o jogo Grid Island, acaba se encontrando com Kaito, que é um conhecido de Jin, o pai de Gon, o qual é o objetivo do Gon se encontrar com o pai dele. Então quando ele encontra Kaito, é como se fosse uma parte do pai de Gon que ele se aproxima, então os dois acabam ficando bem próximos, e o Kaito acaba tomando o papel de mentor do Gon e do Killua também. カイトと一緒にこの仕事をやり遂げてもっともっと強くなってから、そしたら必ずジンを見つけてこれを返すよ。約束する。頼んだぞ。 Então o Gon e o Kaito constroem essa relação de quase pai para filho, uma relação que o Gon nunca teve. Então durante esse encontro com o Gon, Kaito fala sobre uma nova ameaça na área que são as Quimera antes, que são formigas carnívoras que conseguem consumir as habilidades dos seres que elas comem. Então conforme os três vão chegando cada vez mais perto de onde as formigas estavam, eles sem querer acabam entrando em uma área perigosa e se deparam com uma formiga quimera muito poderosa, que é a Pitou. Então quando o Kaito sente a aura da Pitou, ele já percebe que ela é uma pessoa com uma força muito além do comum. Então ele manda o Gon e o Killua fugirem dali. Então eles entram em um estado de luta ou fuga. Enquanto o Gon se prepara para lutar, o Killua segue a decisão do Kaito de fugir e deixa ele sozinho para lutar contra Pitou. Mais pra frente, a gente descobre que a Pitou dilacerou o Kaito e tentou reconstruir o corpo dele como uma forma de experimento. Então após a morte de Kaito, o Gon começa a treinar para ficar mais forte, faz planos com seus companheiros para invadir o castelo do Meruem, onde a Pitou tá, sempre mantendo uma grande esperança que o Kaito está vivo. Mas aos poucos, mesmo o Gon demonstrando ser alguém mais otimista, isso claramente mostra que ele também nega a realidade. Mesmo que ver as coisas de forma positiva seja algo bom, não podemos negar as coisas como elas realmente são. Então conforme chega o dia em que Gon enfrentará Pitou, ele vai deixando fluir
um pouco da raiva que ele vem negando. O que o Gon manifesta nessas situações é o que o psicólogo clínico Carl Jung chamou de sombra. A sombra é a parte reprimida da nossa personalidade. Ela é como se fosse um vilão interno que todos nós temos, a parte em que escondemos da sociedade e de nós mesmos. Mas isso não quer dizer necessariamente que é algo ruim. A sombra se manifesta mais claramente, por exemplo, em momentos de ansiedade ou outras emoções. A sombra pode se tornar mais evidente com a influência do álcool, que torna nosso lado reprimido mais consciente, que faz com que percamos esse medo do julgamento que temos. A sombra consiste nos aspectos inconscientes da personalidade, como impulsos, desejos ou traços de caráter. Como Jung mesmo diz, a sombra é aquilo que a pessoa não deseja ser. E é exatamente o que o Gon faz com sua sombra, reprimindo ela totalmente. Porém, a sombra apenas se torna hostil quando ela é ignorada ou mal interpretada. A ideia de Jung era que nos tornássemos um ser com aspectos negativos, reprimidos, e também aspectos positivos da nossa personalidade, para nos tornarmos um ser completo. Mas como eu disse, com o tempo o Gon vai deixando fluir seus sentimentos obscuros. A sombra vai se manifestando nele inconscientemente. Então, quando ele deixa fluir esses sentimentos, fica bem nítido o tamanho do desejo de vingança, a raiva que o Gon carrega. Por exemplo, quando o Morel pede pro Gon dar uma demonstração da sua força para ver se ele realmente tá forte o suficiente para enfrentar a Pitou, o Gon projeta a Pitou no Morel e a feição do Gon muda para algo totalmente fora do habitual, algo que a gente nunca tinha visto no rosto de Gon até então. Gon. もう十分だ。 Então, quem faz com que o Gon não seja totalmente dominado pela sua sombra nesse momento é o Killua, que simbolicamente faz o papel de outra parte estrutural da nossa psique, em que Yang chamou de ego. O ego é o seu eu completo, aquele que tem o conhecimento mais completo de você mesmo, aquele que é realmente você. É quem você é, sem as expectativas ou padrões da sociedade perante a ti mesmo. Então, nesse momento, quem contrapõe a ideia da sombra é o Killua, que age como se fosse o lado consciente da nossa psique, da nossa mente, e faz com que o Gon consiga voltar à realidade. Mas quando o Gon finalmente fica frente a frente da Pitou, a sombra do Gon fica muito mais evidente. O Gon finalmente se depara com a realidade e suas emoções começam a aparecer fortemente. Porém, dessa vez, a Pitou tá em uma posição diferente. Agora ela não faz mais isso por seus impulsos de querer testar a sua real força. Não faz mais por interesses próprios. Agora ela tem que curar como Gi, que é alguém importante pra Meruem. Então, o Gon fica totalmente revoltado com a hipocrisia da Pitou. Então, depois da Pitou já ter curado como Gi, a Pitou tenta negociar com o Gon para levar como Gi para outro lugar. Porém, o Gon, totalmente dominado pela raiva, a interrompe e a ameaça matar como Gi, uma pessoa inocente. Isso mostra uma grande controvérsia na moralidade de Gon. No arco da trupe, tem uma cena em que ele questiona Chrollo, fazendo a seguinte pergunta: como você pode matar pessoas que não fizeram nada pra você? Além de outras coisas que fazem nos questionar se o Gon realmente é uma pessoa puramente inocente. Enquanto que Gon questiona Chrollo sobre matar pessoas inocentes, ele se mostra indiferente em outras situações, como por exemplo, depois de Gon e Killua se tornarem amigos. O Killua conta a Gon que ele é um assassino, e a reação do Gon é de completa indiferença. Além de que no arco de Grid Island, quando o Gon é exposto a um treinamento com Bino, um assassino, um homem muito cruel, que inclusive pode ser considerado um dos piores personagens de Hunter x Hunter, a forma em que Gon trata Bino é diferente com que ele trata a Phantom Troop. なんで殺すわけないじゃん。
だって俺たちおかげですごく上達したもん。 Quando Gon é capturado pela trupe e fica frente a frente com Nobunaga, ele questiona eles por não demonstrarem compaixão pelas pessoas que eles mataram, se mostrando totalmente contra as coisas que eles fazem. Mas por que com Bino é diferente? Como Gon mesmo fala, ele não vai matar Bino, porque Bino ajudou Gon a progredir. Como Bino foi útil para Gon, então quer dizer que o Gon gosta dele, porque ele teve uma utilidade para Gon. Da mesma forma que seu amigo, se um assassino, não tem nenhum problema, mas quando a situação é diferente e alguém que você ama é machucado, os fins justificam os meios. Usar como guia de refém e ameaçar matá-la pro Gon justifica o que ele faz. O fato do Gon ser muitas vezes egoísta tem a ver com o que eu falei sobre o Goku lá no começo. Na verdade, nenhum dos dois são essencialmente bons ou essencialmente ruins. A verdade é que o Goku nem o Gon são puros, mas sim personagens muito instintivos. O Gon não é uma criança normal. Como a gente sabe, ele é uma criança do mato que cresceu em um ambiente primitivo. O Gon e o Goku são inocentes da mesma forma que o hipopótamo e o lobo são inocentes. O Gon prioriza seus instintos e seus impulsos, assim como o animal. Muitas vezes, a perspectiva que temos da natureza é que ela é linda e perfeita, mas não, a natureza é muito cruel. Animais que comem suas presas enquanto elas ainda estão vivas, mães que matam seus filhotes em prol da sobrevivência, além de doenças horríveis que a natureza proporciona. Na verdade, a natureza não é essencialmente boa, nem ruim, ela é uma dualidade das duas coisas. Então o fato do Gon se importar com as pessoas que estão do lado dele e muitas vezes não se importar com outras, em outras situações, não é porque ele é uma pessoa má, mas é porque dentro da perspectiva de mundo do Gon, ele sendo uma criança de 12 anos, acredita que o que ele acredita é o certo e ponto final. Ele não tem muita noção de realidade, parece que muitas vezes ele só vê as coisas como 8 ou 80, mas as coisas não devem ser resumidas a apenas 2 números. Dentro desses números existem vários outros. Outra coisa que acarreta o Gon ter essa reação tão forte é porque ele nunca experimentou ser fraco ou perder da forma que ele perdeu nessa situação. E como o Gon é um personagem impulsivo, instintivo, ele sempre resolvia seus problemas da forma mais direta possível, com sua força de vontade ou determinação. Então quando ocorre essa quebra de expectativa, esse boom de realidade, isso é muito forte pro Gon. Quando o Killua tenta orientar o Gon a fazer o que seria certo contra Pitou, o Gon mostra essa visão dele das coisas serem baseadas de forma muito simples. Ele diz que pro Killua é fácil, já que isso não significa nada pra ele. キルアはいいよね。冷静でいられて。関係ないから。 Finalmente, quando o Gon e a Pitou chegam no local para curar o Kaito, a Pitou diz pro Gon que não tem como curar Kaito. É aí então que a sombra domina o Gon completamente. Agora o Gon não tem o Killua para fazer com que ele volte à realidade, não tem o ego. Então o Gon tem uma discussão interna. Enquanto uma voz tenta fazer com que ele aceite a realidade, outra faz com que toda a culpa que ele sente se projete na Pitou. 誰がカイトを助けて。違う違う違う違う違う。でも。Então ele acaba sendo consumido pela sua sombra, sacrificando o corpo dele pelo desejo de vingança que ele tem. Mais uma vez, mostrando que ele é um personagem egoísta e tem seus erros. O que aconteceu com Gon é o que pode acontecer conosco simbolicamente se negarmos a sombra, se não olharmos para ela e acolhermos ela. O fato do Gon sempre ter se mantido otimista e reprimido outros sentimentos que ele tinha e ter mantido uma falsa expectativa da realidade fez com que ele explodisse. Como Killua diz, o Gon é a luz, mas não a luz sem escuridão. A luz do Gon era tão forte que não deixava a sombra aparecer. Temos que deixar nossa psique, nossa personalidade como uma gangorra, onde a luz e a escuridão ficam em perfeita sincronia. A verdadeira felicidade está em si um ser completo. Se não olharmos para a sombra, ela irá agir dentro de nós inconscientemente. Então, de qualquer forma, por mais que doa, temos que olhar para ela, para esses sentimentos, para essas vontades que reprimimos, algo que não queremos que seja exposto. Sempre lembre que a sombra não é algo ruim, mas sim algo que queremos esconder. Mas não temos como esconder algo que está dentro de nós. A vida não funciona assim. Integrar a sombra, ou seja, reconhecê-la e mudar a si mesmo, não é um processo que dura pouco tempo. Na verdade, é um processo da vida inteira. Na minha experiência com a minha sombra, eu percebo que ela se torna evidente como forma de projeção. Aquele sentimento que você sente de nojo, repulsa, inveja ou raiva, que você sente de outra pessoa, sem um motivo aparente,
aquelas coisas que você mesmo pode ter dentro de você, mas se você vê em outra pessoa, esse sentimento é despertado, esse sentimento ruim é despertado em você mesmo. A verdade é que, assim como o Gon, todos nós somos seres falhos e imperfeitos, mas reconhecer essas coisas e querer melhorá-las já é um grande passo, porque eu vou falar pra vocês com toda a minha sinceridade, é difícil você olhar pra si mesmo e se abraçar. Abraçar aquela pessoa, aquela criança que por algum motivo esconde algo que ela gosta, que ela sente, algo que ela deseja, algo que ela admira. Mas mesmo sendo difícil, é muito necessário a gente olhar pra essa criança, porque ela faz parte da gente.